Pessoal, então oficialmente aqui boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa aula treino, né? E eu até comentei já com os alunos aí, com o Ian e com o Lennon, viu, João? Que eu vou tentar daqui para frente ir um pouco mais devagar e em algumas aulas assim, a gente vamos ver se vou estar aqui meio pressionando vocês e ajudando ao mesmo tempo para ver se vocês passam algum problema durante aqui a aula, tá? Que talvez seja uma maneira de impulsionar vocês. Então, o assunto dessas próximas aulas aí aqui é o RMQ. RMQ é um símbolo que quer dizer Range Minimum Querying. Já vou explicar o que é isso. O problema é esse aqui, ó. Dado um vetor, né, de inteiro, né, não precisa ser inteiro. Dado um vetor de números aí, você quer descobrir e você quer fazer queries do seguinte tipo. Você dá um intervalo e quer saber quem é o menor elemento desse intervalo. Geralmente a gente trabalha com índice, tá? Por exemplo, e a gente chama esse tipo de query de RMQ, é Range Minimum Query, uma query do elemento mínimo de uma faixa. Então, por exemplo, esse vetor aí, né, que tem 10 elementos, tem 11 elementos, né? E a gente aqui, nesse caso aqui, vai estar numerando de 0 a n-1, tá? O vetor vai usar a numeração 0 também. Os slides que eu tinha já eram assim, o algoritmo também, então eu deixei assim mesmo. E aí, então, por exemplo, o RMQ de 4 a 7, quem é o menor elemento? Ah, é o 6. Então, é o cara que está na posição 5. Já a gente vai trabalhar com o índice, tá, do vetor. É o 5 ali, o RMQ de 4 a 7, quer dizer que da posição 4 a 7, a posição que contém o menor elemento é a posição 5. O RMQ de 2, 10, de 0, 10 é qual, gente? É o 10? É o 10, isso. É o 10, né? O RMQ de 1, 9 é o. É o 08. É o 8, né? E o RMQ de 0 até 7, né? De 0 a 8 é qual? É o zero. 8? Aí tanto faz, tá? Depende de como é que você vai programar. Pode ser o 0 ou pode ser o 8, tá? Tanto faz. É o 2, tá? É um deles. Você retorna sempre um deles. Um que seja mínimo ali. Mas pode ter mais de um. Poderia ter mais de um. Mas de qualquer forma você retorna um. Vamos ver depois, a gente vai olhar no nosso algoritmo qual que a gente estaria retornando aqui. Então, o seguinte, ó, claro que eu poderia resolver esse problema na força bruta, tá? Então, toda vez que me desse um determinado intervalo, eu vou lá e saio sequencialmente naquele intervalo ali procurando o menor elemento, né? E aí, a complexidade desse algoritmo seria O de n vezes Q, onde Q é o número de queries. A gente está interessado aqui agora numa situação em que eu vou fazer muitas queries, tá? Então, essa complexidade não tá boa para mim, que ser proporcional ao número de queries. Na verdade, cada query ser O de n, né? Cada query basicamente é O de n. Isso não tá bom para mim. Eu quero uma coisa mais eficiente do que isso, tá?
Porque eu estou supondo, vamos supor inicialmente que o vetor, eu não mexo nos elementos, o vetor é fixo. Mas eu estou supondo que eu vou fazer muitas queries. Então, esse RMQ, a gente vai estudar duas estruturas de dados para resolver esse problema de maneira assim, bem eficiente, tá? Dada essa situação, que eu vou fazer muitas queries. Eu quero que cada query seja muito rápida, seja melhor do que o O de N. Encontrar o menor elemento de uma faixa ali de elementos, eu quero que seja menor do que o O de N, tá? Então, a primeira... Então, normalmente vocês sabem, né? O que a gente faz quando a gente quer... a solução de força bruta não é boa pra gente, em geral a gente cria alguma estrutura auxiliar, né? Não tem muita outra maneira, não. Eu tenho que criar alguma estrutura auxiliar para me ajudar. Eu poderia criar uma matriz aí, N por N, tá? Para todo possível intervalo, uma matriz em que eu usar só a diagonal da matriz, em que eu já guardasse as respostas todas lá, mas mesmo assim isso tem que ser feito de uma maneira esperta, tá? Daí eu gastaria espaço aí O de N ao quadrado, tá? Para fazer isso, que eu teria que pegar uma matriz N por N e metade dessa matriz eu utilizaria, né? A gente já trabalhou aqui com representação de intervalos, a gente tem que ter uma matriz em que a gente usa metade da matriz, né? Vamos logo para uma solução, uma das duas soluções boas que a gente vai estudar aqui, que é a utilização de um array esparso. Então vamos ver o que é um array esparso aqui, né? Então é o tal caso, né? Se eu quero melhorar a força bruta, em geral assim, a gente nunca tem nada de graça, tem que pagar algum preço. O preço que a gente vai pagar aqui eu vou ter um pré-processamento, tá? E eu vou gastar um pouco mais de espaço aí para criar uma estrutura auxiliar, que é um array esparso, que vai me ajudar depois nas queries. Eu estou focando aqui então nas queries. As queries que são onde eu estou querendo mesmo otimizar, é ali. Vai ter muita query. Então o que vai ser um array esparso? Um array esparso, ele vai ser assim, ó. Ele vai ser uma matriz K por N, onde esse K aqui vai ter um significado especial. Quer dizer, as linhas dessa matriz aqui, cada linha vai ter um significado especial. Ela talvez seja melhor explicar o que é uma matriz esparsa, mostrando já aqui um exemplo de uma matriz esparsa. Por exemplo, para esse vetor aqui, esse conjunto de dados inicial aí, que a gente fez alguns exemplos ali, né? A matriz esparsa ela é uma matriz assim, que para o k igual a zero, significa que eu vou trabalhar com intervalos nessa matriz, mas não é qualquer intervalo, eu vou trabalhar com intervalos fixos, tá? Para o k igual a zero, eu vou trabalhar com intervalos de tamanho 1. 2 sempre eu vou trabalhar com intervalos de tamanho 2 elevado a k. Então, para o k igual a zero, eu vou trabalhar com intervalos de tamanho 1. E aí, o que significa a primeira linha da matriz? A linha 0 da matriz. Significa que eu tô respondendo aqui a seguinte resposta. Qual é o menor elemento, o índice, né? Sempre o índice do menor elemento, se eu trabalhar com intervalo só de tamanho 1. Bom, nesse caso é bem trivial, né? Se eu trabalhar com intervalo de tamanho 1, é sempre o próprio elemento, né? daquela posição.
digamos que eu estou chamando aqui essa matriz M e o vetor ali eu vou chamar de A. Então, se eu quero achar qual é o menor elemento do intervalo 5, 5, isso vai estar representado na linha 0, tá? E isso vai ser sempre assim, o próprio 5. Para o 6 vai ser sempre o próprio 6. Então é isso, né? Toda vez que o m de 0 i significa que eu estou trabalhando com intervalo de tamanho 2 elevado a 0, 1. Então só tem um elemento. Então esse vetor aqui, o vetor m, então o vetor m, o que significa o mi? Significa qual é o menor elemento, o índice, né, sempre, do menor elemento. O que significa o m de k? Significa qual é o índice do menor elemento que para um intervalo que começa na posição i e tem tamanho 2 elevado a k. Vê se vocês entenderam aí o que eu estou querendo dizer. Então é assim, ó, a primeira linha significa qual é a resposta para intervalos de tamanho 1, tá? Começando na respectiva posição. Na posição i igual a 0. A resposta é 0, porque o menor elemento é o próprio cara da posição 0. E o k de 0, 1 é 1. Porque significa que k de 0i vai ser sempre i. Tá? Desculpa, o m de 0i. M de 0i é sempre i. Agora, o que significa a segunda linha aqui? A linha de k igual a 1. Agora eu vou considerar intervalos de tamanho 2 elevado a 1. Né? Na primeira linha eu consegui intervalo de tamanho 1. E agora eu vou dobrando, tá? A cada linha aqui eu vou dobrando o tamanho do intervalo. Então, na primeira linha, intervalo de tamanho 1. Na segunda linha, intervalo de tamanho 2. Na terceira linha, de 4. E na quarta linha, de 8. E nota que só vai ter 4 linhas aqui, tá? Porque não tem intervalo de tamanho 16. O maior intervalo que me interessa aqui é de tamanho 8. Porque é a maior potência de 2 que cabe no n, tá? Que é o número de elementos do vetor. Vamos lá, gente, está entendido qual a ideia? A gente vai explorar muito mais isso aqui ainda, mas a ideia básica está entendida? Bom, deixa eu explicar mais um pouco aqui para vocês me dizerem se está entendido ou não. Então, o que significa, por exemplo, o m de 1, 0? Quer dizer, a linha 1, essa linha aqui, né? E coluna 0. Significa qual é o índice do menor elemento de um intervalo que começa na posição 0 e tem tamanho 2, ou seja, pega os elementos 0 e 1. O menor elemento aqui é o 2, né? Então é o cara de índice 0. Agora, o que significa o m de 1, 1? Qual é o índice do menor elemento de um intervalo que começa na posição 1 e tem tamanho 2 esse intervalo. Então quais são os elementos? É o 6 e o 3. O menor é o 3, é o cara que está na posição 2. Tá? A linha 2 aqui agora. O que significa essa terceira linha de cima para baixo? Agora, para cada posição eu vou dizer qual é o índice do menor elemento de um intervalo que começa naquela posição e tem tamanho 4 agora. E a quarta linha aqui de cima para baixo, para cada posição vai dizer qual é o índice do menor elemento que começa nessa posição e tem para um intervalo de tamanho 8. Então, por exemplo, aqui, ó, o que é esse 10 aqui? Esse aqui é o m de 3. 10, que quer dizer? Desculpe, é o m de 3, 3. Quer dizer, qual é o índice do menor elemento
De um intervalo que começa na posição 3 e tem tamanho 2 elevado a 3, tem tamanho 8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, é esse intervalo aqui, que vai da posição 3 a 10, tá? Ah, o menor elemento aqui é o que está na posição 10. Ah, então esse 10 aqui quer dizer isso. Nota que esse array esparso, esse vetor, essa matriz esparsa, ela termina aqui na posição 3, tá? Depois da coluna 3, depois não tem mais sentido colocar nada para. Depois a gente vai ver o tamanho, a quantidade de elementos dessa matriz esparsa aqui é n log n, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos ver se vocês entenderam aí. O que que significa? Vamos lá, uma pergunta aí para o João. O que que significa esse 8 aqui que eu estou mostrando, João? Que você vai pegar do 5, né, até o 8, que são 4 elementos, porque você está Isso, na linha de 2 elevado a 2, né? isso, E daí você vai pegar ali, olhar 6, 9, 11 e 2. Vai ver isso. qual que é o índice do menor, que no caso é o índice do 2 ali. E é 8. Exatamente, exatamente. Então você vai preencher com 8. 8, tá? O Ian e o Leno, tudo bem para vocês também? Tranquilo. Eu só Tranquilo? fiquei com um pouquinho de dúvida, por exemplo, do porquê não completar a tabela. Porque. Porque é que seria desperdício, porque não dá para completar, na verdade, tá? Beleza. Já Não, passa do range ali, ó. Tipo, se você não dá pegar para 8 completar, não tem mais um range de 8 elementos a partir da A posição caixa do 4. 10. Ah, sim, sim. Entendi, entendi. De 4 até 10 só tem 7 elementos. Entendi. Então, eu só vou preencher onde tem exatamente um intervalo para. Você vai ver que depois eu não preciso, na verdade, eu não preciso disso, só preciso do que está aqui mesmo, tá? E nunca Beleza. tem muito problema de eu fazer nada, nenhuma besteira, nada errado, não. Vai dar. Você vai ver que depois as coisas vão se fechar bem. É tranquilo. Então, esse que é um array esparso, é a primeira estrutura auxiliar que a gente vai estudar duas estruturas, vai estudar o array esparso e a gente vai estudar também a árvore de segmentos, tá? Então aqui eu vou repetir para comunicar, né? Então aqui de novo, como é que eu preenchi a linha 0? A linha 0, m de 0i igual a i, então foi direto ali. Preenchi assim, né? A linha 0 é o m de 0i igual a i. Como é que eu preenchi agora as outras linhas, né? Como é que eu preenchi, na verdade, as outras linhas? Cada elemento que eu vou preencher, eu vou comparar dois outros elementos apenas, tá? Aqui que eu vou fazer a coisa mais otimizada possível também, porque eu só vou sempre, para preencher qualquer posição dessa matriz aqui, eu vou usar aqui uma ideia recursiva que basta eu comparar dois elementos para descobrir quem é o menor. Então, inicialmente, ó, para preencher a linha 1 é fácil mesmo, é sempre ir lá na linha anterior e comparar dois elementos seguidos, tá? Né? Para eu preencher a linha 2, né? Preencher essa linha 2 aqui, eu vou aqui e comparo. Quem é menor? É o cara da posição 0 ou o cara da posição 1? Ah, é o cara da posição 0, então põe aqui. Agora vem preencher esse cara aqui. Quem é menor? O cara da posição 1 ou o cara da posição 2? Ah, é o cara da posição 2, que é o 3. Agora chega aqui. Quem é que é menor? O cara da posição 2 ou o cara da posição 3? Ah, é o cara da posição 2. E assim sucessivamente, tá? Então, na verdade, aqui o que eu fiz? Eu sempre comparei dois caras na linha anterior para preencher cada elemento aqui nessa linha. Agora pro o K igual a o K, aqui eu estou falando J, mas eu deveria ter colocado K aqui, tá? Não era J, não. Não sei por que ficou K e ficou J. Agora J igual a 2, tá? Que então intervalos de tamanho 4 agora. Agora,
eu sei que esse cara aqui, ó, cobre um intervalo de tamanho. Eu sei que esse cara cobre um intervalo de tamanho 2. Então já está cobrindo para esse e para esse. Então, para eu achar agora o menor aqui, eu vou comparar esse com esse. Porque esse cara aqui está cobrindo os dois próximos. E esse aqui está cobrindo os dois próximos. Ah, então, se eu quiser saber qual é o menor desses quatro aqui, basta comparar esse cara aqui com esse cara aqui. Vê se é claro isso para vocês. Né? Porque esse aqui Entendi. hã? Peguei. Ó, é assim, agora essa uma linha vai ajudar na seguinte, vai ajudar para eu achar o menor elemento só com só com uma comparação de dois elementos, tá? Basta fazer uma comparação que eu descubro, eu sei preencher aqui cada elemento da próxima linha. Esse zero, como é que foi? Eu comparei esse zero aqui com o cara da posição zero com o cara da posição 2. Por quê? Porque previamente esse cara aqui já olhou os dois próximos. E esse aqui já olhou os dois próximos também. Tá? Então, como é que é o menor cara aqui? O menor cara é o menor entre 0 e 2. Né? Com esse intervalo de 4 aqui, ele foi dividido em dois intervalos. Um intervalo de 2 e um intervalo de 2. Que isso aqui é uma programação dinâmica, né? Eu já tinha resolvido o problema para esse tamanho de intervalo aqui. Ah, então, esse zero aqui é o mínimo entre o cara da posição 0 e o cara da posição 2, que continua sendo zero. Aí aqui é o mínimo dessa posição 1 com o da posição 3. É sempre o cara da posição I com o cara da posição I mais 2 elevado a K. Tá? Eu vou comparar esses dois caras aqui. Vou comparar o cara da posição 2 com o cara da posição 3. Que é o 3 e o 4. Ah, o 3 é menor. O da posição 2 é menor. Então aqui é 2. E assim sucessivamente. Esse 3 aqui, como é que eu preenchi? Ah, é o cara da. Eu comparei esse 3 com 5. O cara da posição 3 com o cara da posição 5. Ou seja, o 4 com 6. Quem que é o menor? Da posição 3. Ah, então eu ponho 3 aqui. Esse 5, como é que foi? Eu comparei o cara da posição 4 com o cara da posição 6. Comparei esse 5 com esse 5, o cara da posição 5 com o cara da posição 6. E quem que é? O cara da posição 5 é 6. O cara da posição 6 é 9. Ah, então é o cara da posição 5 que é menor. Tá legal, gente? Esse último aqui, como é que foi? Ah, eu comparei o cara da posição 7 com o cara da posição 9. O cara, quer dizer, o índice, né, o menor índice da posição 7 com o da posição 9. Ou seja, comparei com o cara que na verdade está na posição 8 com o cara que está na posição 10. Ou seja, o 2 e o 1. Ah, o da posição 10 é menor. Então, ó, perceba, até aqui era simples ver que para cada elemento eu faço só duas comparações. Agora, à medida que eu vou aumentando o K, é uma coisa parecida com a rede de sufixos lá, tá? Que eu também, é um lance parecido assim. Eu vou dobrando aqui, né? E a última linha, né? A última linha também vai ser a mesma ideia. Como é que eu preencho aqui? Agora eu quero um intervalo de tamanho 8. Ah, eu vou pegar. Agora, nesse momento, esse zero aqui já olhou. Esse cara aqui é o menor desse intervalo todo aqui, ó. O menor cara é esse aqui. Então, eu comparo esse cara com esse aqui, com da posição 0 com da posição 0 mais 2 elevado a 4. 2 elevado a 2. 0 mais 4. Aí eu comparo esse cara aqui com esse. O cara da posição 0 com o cara da posição 5. Ou seja, eu comparo o 2 com 6. Ah, o 2 é menor, então aqui vai 0. E agora aqui, eu comparo o cara, quem era o menor aqui, guardado aqui para a posição 1, com o cara da posição 5. 2 e 8. Quem que é menor? O 6 ou o 2? Ah, o 2 é menor, então eu coloco aqui o 8. Né?
aqui esse 8, 8 é o mínimo entre o cara que está na posição 2 e o cara que está na posição 8. É o 3 e o 2. Então é o cara da posição 8 que é menor. E finalmente aqui esse cara aqui, eu vejo, é o mínimo entre o cara que está na posição 3 e o cara que está na posição 10. Né? Que é, posição 3 é 4, posição 10 é 1. Então esse cara aqui é menor, então aqui eu entro o 10. Então, olha só, eu só preciso, para o preenchimento aqui é sempre fazendo uma comparação de dois elementos, tá? E por isso que a complexidade desse algoritmo para criar essa matriz esparsa aqui é o de n log n, porque a quantidade de elementos que eu preencho é n log n, porque assim, é n depois depois eu vou sempre dividindo por 2. Aqui tem uma conta dividida por 2 aqui que não está muito clara, né? Mas você vê mais adiante aqui que eu vou sempre considerando uma proporção aqui da divisão por 2, tá? De um passo para o outro. Do 0 para o 1 não tem muita diferença não, só diminui um elemento aqui, né? Mas daqui para cá, aí sim, aqui já diminui mais e no final vai diminuir sempre um valor grande aqui, né? A potência de 2, vai sempre diminuindo a potência de 2. Diminui 1, aqui diminui 2, aqui diminui 4. E se você fizer esse tipo de processo assim, dá sempre n log n. Né? E por que o algoritmo vai ser O de n log n? Porque para preencher cada elemento eu faço duas comparações. Um número fixo de comparações. Bom, então esse que é o array esparso. A gente ainda não viu exatamente como é que a gente usa, tá? E na hora de usar também, na query também, eu também com duas comparações, eu vou descobrir qualquer intervalo, tá? Isso aqui vai ser bacana também, que com duas comparações apenas, eu descubro qualquer intervalo. Acho que aqui bom, aqui tem um exemplo que mostra que o número de linhas que eu preciso aqui é log de n, tá? É a quantidade de linhas que eu preciso. É O de log de n, tá? Aqui que eu vou sempre dividindo por 2, né? Tá. E mais ou menos como é que eu preenchi essa matriz aqui? Na verdade foi essa recorrência, tá? Eu fiz uma programação dinâmica ali que é assim, ó. O m de 0 igual a i, que é a primeira linha, eu preenchi dessa forma. E depois uma linha k qualquer. Se eu tiver preenchido a linha anterior, para o k maior que 0. Se eu tiver preenchido a linha k menos 1, eu preencho a linha k da seguinte maneira, né? Qual que é o valor que eu vou colocar lá? Eu vou colocar o m, eu quero preencher a coluna i. Eu vou pegar na linha anterior, na mesma coluna, tá? Eu vou pegar o valor que eu tenho lá, essa é a comparação entre dois elementos. Se aquele cara que está naquela posição for menor do que o cara que está na posição 2 elevado a k menos 1 passos depois, tá? Por quê? Porque na linha anterior, aquele elemento ali já é o resultado de eu ter olhado 2 elevado a k menos 1 elementos, na verdade, um intervalo de de tamanho 2 elevado a k menos 1. Né? Por isso que eu tenho que comparar só dois elementos. Cada elemento ali tem o resultado de um menor elemento de um intervalo de tamanho 2 elevado a k menos 1. Então, a recorrência é assim. Se esse cara aqui for menor, se esse primeiro for menor, eu copio o valor para lá. Se não, é porque o da outra posição
É um menor, senão eu copio o outro, caso contrário, né? Um cara aqui ou um outro lá vai estar sempre uma potência de 2 depois, né? Numa posição que é a posição atual mais uma potência de 2. Então, como é que é o algoritmo aqui para criar o array esparso? Então, a gente já viu, eu preciso log de n, né? Log de n linhas. Então, primeira linha inicial, a linha 0, o m de 0 i igual a i. Eu faço esse loop aqui para ir de 0 até n. E depois eu vou preencher as outras linhas. Quantas linhas são? Log de n, tá? Então, e aí, para cada linha, eu só vou até a posição n menos 2 elevado a k, tá? Eu só posso ir até uma posição tal que se eu somar o elemento i com 2 elevado a k, dá um valor menor ou igual ao final lá, ao n, a última posição onde tem algum valor. E aí aqui é aplicar aquela recorrência, tá? Ou seja, se o elemento cujo índice está guardado aqui, na própria posição i na linha anterior, for menor ou igual que o elemento cujo índice está guardado na linha anterior mais uma posição deslocada dessa potência de 2, né, em relação à posição i. Se o primeiro for menor, eu guardo aquele primeiro. Se não, eu guardo o segundo. É bem simples aqui o algoritmo para criar a matriz esparsa aí, tá? A gente chama de array esparso, né? Mas é que array em inglês, uma matriz também pode ser um array, né? Tá legal aqui esse algoritmo, gente? É bem simples. Bom, esse algoritmo aqui é o de n log n, claramente, né? Porque eu vou executar aqui um loop que é log de n vezes, e aqui dentro tem outro loop que o i varia de 0 até n praticamente. Vai diminuindo, mas no fundo, se você fizer a conta exata, acaba dentro do n log n também. Aqui mas no final é até menos que n log n, que n elementos, bem menos, né? Mas isso não dá diferença não na complexidade. Então aqui n, complexidade n, aqui log n, n vezes log n. Complexidade para criar o array esparso, tá? Claro que então isso aqui só vai compensar se eu for fazer muitas queries, tá? Porque eu estou criando uma estrutura que estou gastando espaço aí, estou multiplicando o n por log de n, que em geral não é muito grande log de n não, né? É bom sempre você ter essa sensibilidade, assim. Por exemplo, para 1 milhão de elementos, o log de 1 milhão é por volta de 20. Então, para eu aplicar essa ideia aqui para um vetor de 1 milhão de elementos, eu vou ter que usar 20 vezes o espaço ali. Eu vou ter que ter disponível ali 20 vezes o espaço. Depois a gente vai ver que a consulta que é muito rápida aqui com essa estrutura, tá? O espaço então é O de n log n. O pré-processamento que eu preciso é criar essa matriz aí é O de n log n. O que eu vou ganhar bastante é a consulta. A atualização eu vou falar depois. Consulta que é muito rápida. Por que a consulta vai ser muito rápida, tá? A ideia da consulta ser muito rápida é a seguinte, ó. Imaginam, eu quero olhar um certo intervalo aqui no vetor, sabe? Eu quero ir lá e consultar, descobrir quem é o menor elemento de um certo intervalo aqui. Aí eu divido em 2 pedaços, tá? Eu descubro assim, qual é a maior potência de 2 que cabe aqui dentro. E aí eu descubro qual é o índice dessa potência. Significa que quando eu descubro qual é o índice dessa potência, significa que eu vou descobrir. Se eu descobrir que o índice é 4, eu vou trabalhar com essa linha aqui, ó, só com essa linha.
Então, qualquer consulta aqui cujo intervalo seja menor do que, esteja entre 4 e 8, a conta que eu vou fazer, que eu vou mostrar depois como é, que é o log do tamanho do intervalo, tá? O log do tamanho do intervalo, na base 2, o log do tamanho do intervalo vai me dar qual é, o tamanho que eu preciso olhar aqui, qual é a linha que eu devo, qual eu devo trabalhar. Então, por exemplo, se eu quiser um intervalo de tamanho 6, digamos, de 1 até 7 não, de 1 até 6, né? 1 até 6, tamanho 6. Ah, eu vejo o log de 6 aqui, o log de 6 é 2 e pouco, né? Eu vou truncar isso, vou trabalhar com 2. Ah, então eu sei que é essa linha aqui que eu quero, ó. A linha 2, tá? 0, 1, 2. Ou seja, aqui eu tenho os intervalos de tamanho 4. Aí eu sei que dois intervalos de tamanho 4 vão cobrir o intervalo de tamanho 6. Essa que é a ideia, tá? É você pegar o intervalo que eu quero, como eu vejo ali qual é a maior potência de 2 que cabe ali dentro. Depois que eu descobri isso, eu vou... Se eu olhar dois intervalos, eu consigo resolver o problema. Por exemplo, no caso aqui de 1 até 6, quais os dois intervalos que eu teria que olhar? O intervalo de tamanho 4, que começa na posição 1, e o intervalo de tamanho de 4, que começa na posição 3. Tá? Só que... Certo, gente? Certo isso? Certo, Ian? Certo? Isso. Eu decomponho o problema em dois, tá? Eu vou olhar os dois intervalos, eles vão ter uma interseção, mas não importa para mim, que eu quero descobrir qual é o menor cara o menor cara que eu tenho nesses dois intervalos. Esse cara sempre vai ser uma resposta para mim. Então, ó, se eu olhar aqui na linha 2, começando na posição 1, quero achar o menor cara da posição 1 até 6. Faço o log de 6, que é o tamanho desse intervalo, dá 2 e pouco, eu sei, então é na linha 2. Eu trunco e pego a linha 2, ou seja, intervalo de tamanho 2 ao quadrado, 4. Isso quer dizer que dois intervalos de tamanho 4, com certeza, cobrem esse intervalo todo. Tá? Quais os intervalos que eu olho? Eu olho assim, ó. Eu olho o intervalo que começa... Se eu quero um intervalo de 1 até 6, eu olho o intervalo que começa na posição 1 e o intervalo que acaba na posição 6. Tá? Então, o primeiro intervalo vai de 2 até 4, o outro vai de 3 até 6. Eu olho para o primeiro eu olho onde começa, para o segundo eu olho onde acaba. E aí eu sei que a união desses dois intervalos aí, basta eu olhar o mínimo entre as duas soluções. No caso aqui, ó, eu vou olhar o mínimo entre 2 e 3, né? Porque ele começa, é o cara que começa. Se eu quero ir até a posição 6, eu vejo onde é que começa para terminar exatamente na posição 6. Tem que começar na posição 4. Na posição 3, desculpa. Então eu olho, é o mínimo entre o cara que está na posição 2 e o cara que está na posição 3. Quem é o cara que está na posição 2? É o 2. Quem é o cara que está na posição 3? É o 4. Então é o mínimo entre esses aqui, então é o 2. Então, de novo, com uma única comparação de dois elementos, eu respondo. Tá? Então, ó, apesar de eu ter feito essa matriz aqui só para intervalos cujo tamanho é potência de 2, na hora de eu querer pesquisar um intervalo qualquer, de qualquer tamanho, eu vou fazer essa ideia que eu acabei de mostrar, que é olhar, fazer a composição, dois intervalos de um certo tamanho adequado lá, cuja união dá o intervalo que eu quero. Tá? Então, por exemplo, tem um exemplo aqui assim, ó. Esse aqui, ó. Imagina que eu queira qual é o menor elemento da posição 1 até 9, né? De 1 até 9.
Aí eu olho assim, ó. Qual é a maior potência de 2 que cabe aqui dentro? É 8, tá? A maior potência de 2 que é menor ou igual ao tamanho do intervalo, a 9. Aí é 8. Então, significa que o K ali é 3. Eu tenho que olhar na linha 3. Tem que olhar dois intervalos. Um que começa na posição 1 e outro que termina na posição 9. São esses dois intervalos que estão com essas cores aqui, ó. Esse aqui que é meio, sei lá, que cor é essa? Rosa, esse que é meio roxo aqui. É o mínimo entre esse e esse. Na verdade, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar lá na matriz, posição 2 e a posição 3. Desculpa, posição 1 e a posição 2. Eu tenho que vir aqui na matriz e olhar apenas o menor da posição 1 e da posição 2. Quem é o menor entre, desculpa, posição 1 e 2, né? Posição aqui, 8 e 8. Por acaso aqui deu a mesma coisa, tá? Mas se fosse, por exemplo, entre 2 e 10, o menor elemento está entre 2 e 10. Aí eu vim aqui, é o mínimo entre o cara da posição 8 e o cara da posição 10. Né? Que é esse 1 aqui, que é o menor de todos. Sacaram a ideia, então, como é que é? Na hora de... Agora, para responder uma query, quando eu te dou um intervalo arbitrário qualquer aqui, entenderam a ideia? Como é que é bacana a ideia a ideia desse algoritmo aqui? Entenderam? Sim. Deu para pegar. Deu para Deu? pegar bem. Professor, É. o banco de dados usa isso para Não, banco fazer de dados query? não, não. Usa não. Isso aqui, em geral, assim, você vai usar para memória só, sabe? Para trabalhar na memória. Mas assim, eventualmente você pode trazer dados do banco de dados para a memória e trabalhar lá com isso, né? Mas eu nunca vi nenhuma aplicação não, assim, que quer saber o menor. Entendi. Agora olha só, a única coisa que está faltando mostrar para vocês é como é que eu calculo nesse caso aqui, né, qual é o K, né, qual é a maior potência de 2 que cabe no intervalo. É simples, é log, é o piso do log de J menos I mais 1. Eu quero ir da posição I até J, aqui assim, o intervalo da posição I até J. Qual é o tamanho do intervalo? É J menos I mais 1, né? Por exemplo, de 1 a 9, qual é o tamanho do intervalo? É 9 menos 1, 8, mais 1, 9. Então é o piso do log de 9. Log na base 2, tá? O piso de log de 9 na base 2 é 3, né? Porque o log de 9 dá 3, alguma coisinha, né? Então eu sei, com isso eu acho o K, tá? Qual é a linha que me interessa? E para pegar o primeiro cara, eu vou comparar dois valores naquela linha lá, depois que calculei o K. É um cara da posição I e um cara que termina na posição J. Qual é o cara que termina na posição J? Esse aqui, ó. J menos 2 elevado a K mais 1. Tá? Eu faço essa conta aqui, né? E vejo onde é que começa. Para terminar na posição J, tem que começar nessa posição aqui. Aí eu comparo o cara dessas duas posições. Da posição I e dessa posição aqui. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui. Tá, não tem não. Então olha só, como é que é o pseudocódigo da consulta? A consulta eu te dou o intervalo de I até J. Eu calculo, K é o log disso, log na base 2 aqui, tá? Tá faltando dizer que é log na base 2, isso aqui era bom. Era bom deixar bem explícito aqui. Tá. É log na base 2 daquilo ali, tá? Então a consulta é assim, ó, eu calculo o K. Log na base 2 disso aqui. Se esse K for inteiro, ele automaticamente já está truncando aqui, tá?
Se esse resultado aqui, resultado aqui do lado, em geral, vai ser real, né? Aí ele trunca, já dá o K aqui. E agora basta fazer isso aqui, ó. Descobrir qual dos dois é menor. Se o AM de KI, KI é a posição onde começa o intervalo. J é a posição onde termina o intervalo. Mais J menos 2 elevado a K mais 1 é onde começa o intervalo de tamanho 2 elevado a K, que termina na posição J. Né? Então pronto, eu sobrepus os dois intervalos ali e acho o menor deles. Mas se o primeiro é menor, eu retorno o resultado do índice do primeiro. Se não, retorno o índice do segundo. Nota que então, essa consulta aqui ela é O de 1. Tá? Consulta é muito rápida essa consulta. Que se você, uma vez que você fez a matriz esparsa, você não tem que acumular nada. Você tem que só comparar dois elementos, fazer uma conta aqui e comparar dois elementos. Então por isso que então, esse algoritmo aqui consegue fazer uma consulta muito rapidamente, tá? É muito legal. Tá. Antes, bom, daqui a pouco a gente vai entrar vai discutir um problema aí, mas antes disso eu disponibilizei para vocês esse programa aqui, tá? Esse RMQ com array espaço. E aí como é que funciona esse aqui? Esse programa que estou distribuindo para vocês. Bom, ele cria um vetor. Você poderia ler, né? Mas eu inibi aqui a leitura e criei aleatoriamente um vetor aqui, tá? De aqui 20 elementos, pequeno aqui. E aí ele cria o array espaço. Como é que é a criação do array espaço? É exatamente aquele código que a gente viu lá, tá? Primeiro ele preenche a linha aqui do K igual a 0, que é para todos os elementos da linha, o M de 0i igual a i. Depois ele vai preencher os outros K's. Até quanto? Até isso aqui, ó, vê se faz sentido para vocês aqui. Esse 1 deslocado de K para a direita, de K bits para a direita, quer dizer que é a mesma coisa que 2 elevado a K, tá? Até que o 2 elevado a K, enquanto isso aqui for menor ou igual a N, eu vou calculando isso. No fundo, esse K aqui vai ser o log de N, né? O último valor aqui vai ser o log de N. E para cada valor de K, eu preencho a linha inteira. A linha inteira não, desculpe. Eu começo na posição 0 e vou até a posição I, até enquanto o 2 elevado a K menos 1 for menor que N. Tá? Ou seja, eu estou dizendo aqui que enquanto isso aqui, ó, quando eu somo isso aqui, está dizendo que enquanto isso é menor que N, é porque para o último valor aqui, eu olho exatamente indo até o último elemento do vetor, tá? Isso aqui é menor que N até o último elemento do vetor. Quando eu chegar na posição N, isso aqui já não é mais menor do que N, tá? Então esse I aqui eu abandono, eu não trabalho mais com ele. E o M de KI, quanto é que vale? É o menor aqui é simplesmente ele pega o menor, tá? É o menor. Na verdade, não pega só o menor, não, desculpe. Isso aqui tem que ser melhor explicado. Eu quero descobrir qual é o menor entre aquele índice que está guardado na posição, na mesma coluna anterior, linha anterior, ou aquele elemento que está na linha anterior, mas deslocado de um 2 elevado a K menos 1. Tá? Eu passo aqui os índices, e aqui no menor ele vai lá no vetor A e procura quem que é maior, é o primeiro cara ou é o segundo. Se for o primeiro, se o primeiro for maior que o segundo, ele retorna o primeiro, senão ele retorna o segundo.
Então, aqui no nosso caso, ó, fazer aquela pergunta para vocês lá. Quando tiver dois caras iguais, qual que a gente vai colocar aqui na matriz? Pergunta para vocês responderem. Olha aqui, olha como é que ele retorna. Se eu tiver dois caras iguais, qual que ele retorna? O de índice menor ou o de índice maior? Só pra gente. Só curiosidade, assim, só pra ver o quanto vocês estão ligados aí no algoritmo aí. Imagina que eu tinha um exemplo ali, um 2 na posição 0 e um 2 na posição 9, sei lá. Quando ele for, por acaso, ele for comparar o da posição 0 com a da posição 9, qual que ele retornaria aqui? A posição 9 ou a posição 0? Retorna sempre Nove. segundo ali, né? B. Ele, ó, aqui ele compara assim, ó, se o int, se o segundo elemento, né, for maior do que o primeiro, ele retorna o primeiro, né? Se não, ele retorna o segundo. Você tem razão, ele vai retornar o segundo, né? Aham. Ele vai retornar sempre o de índice maior. É. Isso aqui tanto faz, tá? Eu poderia nesse caso poder ter mudado a pergunta aqui. Se fosse maior ou igual, retorna o primeiro, né? Mas como eu botei maior, aí muda um pouco. Mas tanto faz. Botar maior ou maior ou igual aqui, tanto faz. Tá, então isso aqui é a criação do array espaço, tá? Criou o array espaço. E as queries, bom, aqui eu estou sugerindo que você pode fazer várias queries aí. Como é que é a query, né? Uma query, ele calcula aqui, ó, então o K, exatamente com aquela instrução, tá? É o final menos o começo, o índice, né, do final, é o tamanho do intervalo. E agora aqui ele retorna o menor entre dois índices aqui, né? Tá? Quem fez esse programa foi o Jean, um ex-aluno aí nosso aí. Ele sempre trabalha com a potência de 2 dessa maneira aqui, né? Porque acho que é uma maneira fácil de trabalhar com a potência de 2, né? Fazendo esse carry aí. Tá legal, gente, aí? Tá legal aí? Tá claro? É bem simples o programa, né? Tranquilo. Então, olha só, vamos só rodar um pouquinho aqui para ver isso, ver que funciona. Aqui quando eu mando rodar, vocês sabem, né? Demora um pouquinho aqui. Tá, dessa vez até nem tanto. Então, olha só, ele aqui vai gerar, ele gera aqui 20 20, né, números aí, aleatórios. Ele gerou aquele array ali. Então, vamos lá. Sugiram aí algum teste aí. Vamos lá, João. Sugere um teste aí. 3 até 7. 3 a 7. Tá dizendo que é o cara da posição 3. É o 0, né? Da posição 3 é 0, né? Tá, de 0 a 19. Tem 20 elementos, é 0 a 0. É o cara da posição 3, né? Posição 4 a 19. 14. Aqui foi interessante, tem dois uns aqui. Qual desses uns é? 14, 15, 16, 17, 18, 19. É o segundo, ó, tá vendo? Ó? Colocou o segundo. Onde é que tem mais dois elementos repetidos aqui? Vamos ver. Tem um 7 aqui, né? Bom, mas o 7 agora aqui não vai ter como. Tem o 18 ali, dois 18 um lado do outro. Tem dois 18. Então, o 18 tá em qual posição? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, se eu botar aqui de 6 até 7, ele vai dar o 7, né? Que é o segundo 18.
Querem fazer mais algum teste aí? Bom, tá disponível para vocês aí, para vocês olharem isso aí até. Deixa eu ver se tinha um bug aqui, deixa eu ver se consertou esse bug. De 19, quando eu dava um vetor, não, tá certo. Quando eu dou um elemento só, sempre retorna aquele elemento, né? Tá. Então, olha só, resumindo, não sei, alguma coisa a mais aqui, alguma observação de vocês sobre o programa aqui, sobre alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, olha só, vamos resumir aqui vamos olhar aqui para cima, assim, então, para o array espaço, né? Então, a consulta odd 1, certo? O bacana é isso, a estrutura é boa por causa disso, a consulta é muito rápida. A atualização a gente não vai ver, não vou conversar sobre a atualização hoje aqui. Bom, o espaço, o que o pré-processamento é odd n log n, a gente viu, né? A gente viu lá no algoritmo que ele tinha um loop que o k variava de 1 até log de n, né? E dentro desse loop tinha um outro loop que ia no máximo, ia de 0 até no máximo n. Então, isso dá odd n log n. Com isso a gente vê que o espaço também é odd n log n. Por quê? Porque se ele gasta essa complexidade aqui em termos de execução, e como para cada posição o tempo é constante, é igual para qualquer posição, então o espaço vai ter que ter a mesma complexidade do tempo, tá? Isso assim, pra gente acreditar que o espaço ali é odd n log n, assim, sem ter que fazer muita conta. Mas a ideia, por que o espaço é odd n log n? É porque o que eu vou tirando da primeira vez eu tiro um elemento, depois tiro 2, depois tiro 4, tiro 8. E se você fizer essa conta aí, que ela não é tão evidente assim, que dá odd n log n, mas ela dá odd n log n. Tá? A gente sabe assim, ó, que se eu pegar um vetor n, se eu pegar um tamanho n, depois somar a metade, depois pegar a metade, dividir por 2, se eu fizer esse tipo de soma, né, se eu pegar, por exemplo, 20, mais 10, mais 5, mais 2, mais 1, isso aí, somar tudo isso, dá sempre um odd n log n. Para esse exemplo aí também dá odd n log n. Então, gasta espaço, né? Depois a gente vai, na aula que vem, a gente vai ver uma outra estrutura, que é a estrutura mais bacana ainda, que é a árvore de segmentos, mas é legal entender bem essa aqui, para depois vai entender a árvore de segmentos de maneira mais fácil. Na árvore de segmentos, a atualização fica mais fácil para você trabalhar, e o espaço, você vai ganhar no espaço, vai ganhar na atualização. O pré-processamento vai ser mais rápido também, o que vai piorar um pouquinho é a consulta. Tá? A consulta vai ser um pouquinho mais demorada na árvore de segmentos, mas ainda assim vai ser baixa. Tá? Então, essa aqui é a primeira estrutura boa para fazer RMQ, e acho que a gente já pode ir para um problema. Alguma pergunta aí, alguma observação da parte de vocês? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Então, olha só, eu queria dedicar um tempinho aqui hoje a esse problema aqui, e como eu falei, aí na aula que vem, se vocês tiverem tempo amanhã, mas acho que talvez não, né? Talvez seja melhor vocês amanhã ficarem trabalhando com problemas aí que vocês estão enrolados aí. Vamos deixar para na quinta-feira, eu não vou dar nada novo, só para trabalhar com esse problema e passar
passar esse problema aqui no Valladolid. Bom, eu tenho quase certeza que ele passa com array esparso, tá? Eu não tenho certeza absoluta não. Eu sei que ele passa com árvore de segmentos, mas tenho quase certeza que ele passa. Vamos ver, vamos fazer esse teste inclusive na aula que vem. Que esse problema aqui então ele é assim, ó, vamos olhar aqui. Eu te dou n inteiros e agora eu te dou ordenados os números, tá? Um vetor, eu te dou um vetor ordenado. Vai até 100.000 elementos, tá? E aqui, gente, olha só, deixa eu dar uma dica aqui de maratona, tá, para vocês aqui. Toda vez que você vê um problema na maratona, às vezes as dimensões do problema te dão uma dica sobre o algoritmo, tá? Sobre qual tipo de algoritmo usar. Então assim, ó, se eu te der n igual a 1 milhão, você sabe que você tem que usar você é obrigado a usar um algoritmo linear, tá? Se você vai trabalhar com todos os elementos. Porque mais ou menos a conta é assim, você faz uma conta para alguns milhões de instruções, tá? Alguns milhões de instruções dá legal. Então, se tiver 1 milhão de elementos, você tem que ter um algoritmo muito eficiente. Você tem que ser O de n, seu algoritmo. Agora, quando te dá 100.000, aqui agora você sabe que já pode ser O de n log n. Em geral, assim, ó, esse negócio, por quê? Porque n, 100.000, log de 100.000 dá por volta de 16, eu acho, assim. Então dá uns poucos milhões aqui, 1 milhão e 600, né? Então é uma coisa que dá sempre em torno de, assim, né? De novo aquela conta vale. Então o algoritmo aqui tem que ser O de n log n. E eu acho que esse algoritmo que a gente acabou de ver vai passar por conta disso, tá? Pela quantidade de elementos aqui. Como é 100.000 elementos, ele deve... isso é uma coisa quase assim certa. Quando você vê lá 100.000 elementos, aí você sabe, tem que ser O de n log n, o algoritmo no máximo. Pode ser menos, pode ser O de n também, tá? Agora, se for menos, assim, se for tipo 100, 200, você sabe assim, aí pode ser, se for 1.000 assim, pode ser um algoritmo O de n ao quadrado. Se for 100, pode ser até n ao cubo. Tá, e aqui, ó, você quer fazer queries, a quantidade de queries também é menor ou igual a 100.000. Eu acho que ele fala isso, não fala no problema? Deixa eu ver aqui. A quantidade de queries também pode ser 100.000, tá vendo? Então, você tem que estar com um algoritmo que, em princípio, vai fazer muita query para saber o elemento. Agora, só que o que ele quer saber aqui é uma coisa, tá? Ele quer saber o elemento mais frequente, é um pouquinho diferente do que o que a gente acabou de ver. A gente viu aqui, olha só, gente. O que a gente viu aqui foi range minimum query, algoritmo para encontrar o mínimo, né? Agora uma pergunta aqui, e se eu quiser trabalhar com o maior elemento, o máximo, o que eu tenho que fazer? Só usar o máximo em vez do mínimo, né? Só mexer no algoritmo ali, né? A comparação ali muda, né? Vai pegar o maior em vez do menor. Isso, é só no algoritmo, toda vez que tá fazendo com menor, você mudar para maior. Mas aí, tipo assim, tem que mudar o algoritmo, né? Ou, de novo, aquela história, né? Se botar tudo negativo também vai dar certo. Agora aqui não, aqui é um pouquinho diferente mesmo o problema, ó, porque ele está querendo... olha o que ele está querendo. Vamos ver aqui, vamos ver, tem 10 elementos, tá? Aqui para ele a numeração é de 1 até 10, tá? É de 1 a 10. Aí ele quer saber
não é o mínimo, ele quer saber o mais frequente agora, ó. Então as queries dele aqui são do tipo assim, ó. Qual que é o cara mais frequente entre 2 e 3? Quem é o 2 e 3? É aqui, ó. Qual o cara mais frequente? Qual é o cara, não. Qual é a frequência do cara mais frequente aí? Qual que é, gente, nesse caso aqui? 1. É 1, né? Qual que é a frequência do cara mais frequente entre 1 e 10? 4. 4, porque é esse cara aqui, ó. É o 1 aqui que tem frequência 4, né? E entre o 5 e o 10? Então ele quer saber entre aqui, né? Aqui assim, ó. Entre o 5 e o 10, qual 3. é a frequência do cara que é mais frequente aqui? 3. É 3, né? Tá? É do 10, né? O 10 é que é o mais frequente. Tá, então olha só, como é que a gente transforma esse problema num problema de RMQ? Qual ideia, primeira ideia que vocês teriam, assim, vamos ver, para tentar transformar esse problema num problema de RMQ? Pensando aqui um pouco. A primeira coisa que eu penso, não sei se dá certo, é você olhar os intervalos e ver se o número vai mudar, que é o menor número. Mas eu não sei se isso funcionaria. Bom, eu tenho que trabalhar com as Eu, frequências, né? eu armazenaria, Sim. tipo, em vez de eu armazenar só o índice do cara, tipo, eu faria uma adaptação, em vez de eu armazenar lá o índice do menor cara, eu iria armazenar quem é o, o, o elemento mais frequente daquele intervalo ali, na linha K, e iria armazenar quem é ele e a quantidade de vezes que ele E a apareceu. frequência dele, né? Aí eu ia Aí eu vou olhar fazer o pro. RMQ em cima, a ideia é assim, em É, cima da frequência, né? aí eu ia comparar com o elemento da linha anterior, né? A É, K-1, para ver, tipo, se o elemento, tipo, os elementos, né? Aquela comparação 2 a 2 for sobre o mesmo elemento, né? Aí eu só somo e se forem de elementos diferentes, eu vou tipo, pegar o que tem a maior frequência e fazer algo assim. não, sua ideia tá ótima, tá? É por aí mesmo, tá? Por exemplo, então, ó, eu vou ter que guardar o vetor de elementos, tá? E agora eu tenho que guardar a frequência também, né? Sabe? Né? Eu vou ter que guardar a frequência. Então, como é que eu guardo a frequência, né? Você já falou, mas talvez uma ideia seja guardar a frequência assim, ó. É, Professor, nesses casos aí, você acha que vale mais a pena criar outro vetor ou usar um criar outro vetor. Não sei. Em termos de competição, em geral, assim, criar outro vetor, sabe? Em geral fica mais fácil. Em termos de maratona, tá? Em termos de uma programação mais legal, assim, era legal trabalhar com estrutura, né? Mas na competição fica mais rápido se você cria vetores assim, trabalha com coisas globais também, sabe? Pode trabalhar. Não- Aham, isso aqui. porque em geral assim, você tem que dar uma solução de maneira rápida, né? Ali na competição, né? Bom, olha só. Qual que é o problema de fazer só essa representação aqui? Essa representação aqui pode não dar muito certo, né? Quando é que ela não funcionaria? Aí eu faço o RMQ em cima de quê? Eu faço em cima dessa frequência, nem preciso mais do outro vetor, né? Porque ele só quer saber a frequência, né? Não é isso?
quero saber qual é a frequência. Então, bom, mas só que qual é o problema aí, gente, que a gente tem? Bom, primeira coisa, preencher isso aqui é fácil? Ou seja, para cada os elementos estão ordenados, tá? Isso facilita. Não é muito difícil fazer isso aqui, né? Assim, se o cara repetir, eu tenho que fazer duas passadas, né? Uma para contar, né, a frequência, né? E uma outra para, sei lá, quando eu acabar de contar o 1, eu tenho que fazer um loop aqui para preencher todas as posições aqui que tem 1, né? Onde tem o 1 aqui, né? Botar o 4 aqui, né? Todos esses 1s aqui é 4, né? Isso aqui. Mas tá, mas agora qual que é o problema dessa representação aqui? O que que eu tenho que... Ainda não está totalmente, assim, esboçada a solução, né? Aqui está uma ideia. Essa ideia aqui parece que é legal, porque aqui já tem os números que eu preciso, né? O 4, 1, 3, né? Então as frequências aqui. Só qual que é o problema de exatamente... se eu trabalhar com essa representação, eu tenho que pensar em mais alguma coisa aqui. O que é que eu tenho que pensar? Vamos ver. Você poderia, por exemplo, você olhando para o A ali, montar a segunda passada, né, da matriz. Pensei, quando você olhar para o 2 e para o 4, não acho que não vai dar certo não, mas aí eu tinha pensado em olhar para o -1 e 1, ver se eles são iguais, mas acho que não funciona não. Aqui preencher isso aqui tudo bem, acho que assim, ó, não é muito complicado, né? Eu posso fazendo um loop assim, vou contando. Quando mudar o elemento, eu tenho a frequência do anterior, e aí eu faço um loop para trás aqui, vou preenchendo. Eu sei que tem 2 menos 1, eu vou preenchendo aqui. Como eu sei que tem 2, eu posso fazer um loop de 1 até 2, para preencher os dois últimos caras com 2. Aí começo com 1, vou até o final, chego aqui no 3, desculpa, tem 4 1s. Aí eu faço um loop de 4 aqui para preencher 4 4s, né? E assim sucessivamente. Mas qual é o problema na hora da query que eu posso ter aqui? Se você for fazer a query, você não vai comparar 2 a 2? Tipo, Não, você mas não. Digamos que eu faça tudo como tem que fazer no o o RMQ lá, a matriz fica... Uhum. Vou fazer desse jeito aqui mesmo, mas... Por exemplo, eu vou dizer um problema que tem aqui. Se eu fizer uma query assim de 5 a 10... Vai dar o número errado, porque... errado, né? Então, nesse caso, de 5 a 10 vai dar errado, vai dar que não é bem o 4, é o 3, né? O mais frequente é o 3. Então, olha só, como é que eu resolvo isso? Tem que resolver essa coisa aqui, né? Não estava tão bom aqui assim, essa ideia de fazer dessa forma aqui. Eu tenho que sacar, eu tenho que ter o problema de quando a resposta for um cara dos extremos, né? Sabe, né? Você pode botar em contagem regressiva? Não, aí olha só, eu acho que nesse caso eu vou precisar de um outro vetor para dizer onde é que começa Pode iniciar, né? onde é que começa cada essas ocorrências aqui, ó. Esse aqui começa na posição 1, esse aqui começa na posição 3, esse na posição 7, esses na posição 8. Porque se por acaso a query der um cara cuja posição não é ele mesmo, ó, eu tenho que fazer um pequeno conserto aqui, né? Porque se deu 4 aqui, eu tenho que olhar agora. Eu tenho que olhar agora nesse restante aqui, ó. De 1 a 10, né? Certo? Então eu tenho que sacar, ó, que eu vou abandonar esse 4 aqui, vou começar uma outra query numa posição que não é essa, porque nesse intervalo aqui, ó, tá,
Se deu 4, se deu aqui, esse cara da posição 6 e é o cara da posição 3, digamos, se eu tô querendo comparar do intervalo 5 e o cara, na verdade, é um cara lá da posição 3, né? Significa que tem dois caras que eu tenho que abandonar aqui, né? Na verdade, esse 4 aqui eu tenho que subtrair 2, né? É só 2. Enfim, eu tenho que levar em conta o problema de quando a resposta for for um meio de uma sequência assim de números iguais, né? Se por exemplo, se as queries entre 1 e 7, entre 1 e 8, 1 e 9 não vão ter problema nenhum, tá? Porque quando eu vejo a resposta aqui, eu vejo que a resposta é 4, eu vejo, esse número está totalmente, esse 4 aqui está totalmente dentro do intervalo de 1 a 9. Então não tem problema nenhum, ele não tem erro, não tem dúvida nenhuma, esse cara é o maior mesmo, é o mais frequente. Então vai ter algumas situações que eu não tenho dúvida que ele é o maior, eu vou ter que olhar essas situações, tá? E vai ter outras situações que eu tenho dúvida. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma ou duas queries a mais aí, mas é pouca coisa que eu tenho que fazer, tá? Porque se eu pegar, se esse intervalo aqui for no meio de uma sequência de números, o que eu faço? Eu sei onde é que termina aquele intervalo, eu começo eu sei quantos caras do intervalo eu consegui. Aí basta começar uma outra consulta, no caso aqui na posição 7. Tá? Agora pode ser que ele pegue um cara do final aqui, tá? E aí, se pegar um cara do final, aí eu tenho que também fazer a mesma consideração. Então talvez pode ser que eu tenha que fazer no máximo 3 queries. Tá? Porque para tirar aqui alguns caras do final e começar antes do final. Então assim, tem que elaborar um pouquinho, mas não é nada complicado não. É um negócio que, ou seja, dá para utilizar a mesma ideia do RMQ que a gente viu, fazendo isso aqui, criando o A, na verdade, que me interessa é esse A aqui. E depois eu tenho que guardar essa informação aqui também, de onde é que cada sequência de números iguais começa, tá? Porque senão eu vou poder dar uma resposta errada. Não é não, gente? Pensa um pouquinho aí. É no máximo 3 queries que eu tenho que fazer, tá? Podendo ser que a primeira query já seja definitiva. Como é que eu faço? Se o maior número que ele encontrou naquele intervalo for tal que os valores correspondentes àquela frequência estejam todos dentro do intervalo dado, por exemplo, eu dei 1 a 9. Eu sei que os números estão em intervalo de 3 até 6, então pronto. Então, a resposta é essa mesmo que o RMQ me deu lá, que o array espaço me deu. O array espaço me deu. Agora, a questão é que se eu cair numa das pontas, eu posso ter que fazer mais uma ou mais 2 queries, tá? Porque pode ser que ele dê a ponta de um lado e depois a ponta do outro. Os que estão no meio ali não tem problema. Não sei se às vezes eu estou sentindo que estou enrolando um pouquinho. Tô ou não? Não, eu acho que eu entendi, por exemplo. Se fosse, por exemplo, no 5 e 6, aí eu pensei que você ia dar 4, né? Mas aí você olhava para o 4, ele começa você vê 3. Que na verdade é 2, né? Aí tu tira 5 menos 3, seria isso? Que começa na 5? Isso, 5, então isso, eu tiraria 2 caras, né? Eu sei que na verdade é 4 menos 2, é só 2. Uhum. Mas eu sei que esse cara aqui é só 2, Mas aí eu tenho que agora fazer a query começando na posição 7, né? Quando eu fico com essa dúvida, eu tenho que fazer outra query, porque eu guardo esse 2 aqui, pode ser que ainda seja a maior frequência. Pode ser que esse aqui ainda seja a maior frequência, né? Se a query seguinte que eu fizer der um número menor do que esse 2 aqui, então é o 2 mesmo, que é o máximo.
Uhum. Então, quer dizer, é o próprio RMQ. Então tá, então dá para adaptar perfeitamente os algoritmos que a gente viu ali. Eu vou ter que adaptar para o máximo. E nesse problema específico eu tenho que usar mais esses vetores auxiliares aí e fazer essa adaptação da query ali das pontas ali. Tá? Professor, desculpa, da ponta esquerda que a gente tira o 5 menos 3, beleza, mas por que que ele ia fazer o da direita? Não, Se ele porque, já por tem aqui. exemplo, aqui, ó, imagina que eu te desse aqui o intervalo de 6 a 9. Imagina que eu te dou de 6 a 9, tá? Aí como é que é aí? De 6 a 9. Ou de 6 a 9 ou de 5 a 9, sei lá. Ah, eu acho que eu já entendi, só no intervalo. É, Ele daria 3, só que na verdade seria 2, né? é, seria 3, mas seria 2 na verdade. Não é 3, Entendi, é entendi. 2, entendeu? Professor, Ah, faz sentido guardar onde ele termina também? Porque. pode ser, se quiser guardar onde termina, pode ser também, entendeu? É, acho Pode que ser. faria sentido. Se você, da maneira que está pensando em programar, for facilitar, não tem muito problema não. Você acrescentasse um ODN para preencher aquilo ali, isso, em geral não dá problema nenhum, não. Que Eu eu acho que não pensei que. precisa, mas se quiser pode. Porque guardando o começo e mais a frequência, já sabe, né? Onde começa e onde termina. Começa na posição 3 e termina na posição Ah, 3 sim, é mais 4 verdade. menos um. Você já sabe isso direto. Só somando os dois aqui, subtraindo um, né? Sim. Preciso. Talvez não precise guardar não, Sim. é onde termina. Ou talvez não precise guardar onde começa, se para você for melhor guardar onde termina, guarda essa informação. Não sei, eu não. Esse problema Uhum. aqui eu não resolvi não. E a solução que eu tenho guardada dele é diferente, é com árvore de segmentos, tá? Depois a gente vai fazer também. É porque, tipo, eu pensei que a frequência no intervalo seria o início. Por exemplo, se a gente fosse fazer no intervalo 4 e 5, né? Ah, Eu ia pegar 4, diminuir de 3 e depois ia pegar 6 e diminuir de 5. Aí os dois iam dar um e ia somar os dois. É dado 2, que é quanto eu tenho que tirar de isso. 4. Ah. Aí eu pensei que ia calcular as frequências nos intervalos assim, entendeu? Sim, mas só com essas duas informações aqui você consegue fazer qualquer coisa, né? Uhum. Aí é uma questão de gosto mesmo, pessoal. Tá bom. Tá bom, gente? Olha só. Então, se vocês tiverem tempo de pensar mais nesse problema aqui, tá bom, tudo bem. Se não, a aula que vem vai ser toda dedicada a vocês tentarem passar ele, programar ele e passar ele, tá? Na, passar no Valladolid aí esse problema. Eu acho que ele passa, eu não tenho certeza absoluta, porque a solução que eu tenho aqui é com árvore de segmentos. Mas deve passar sim, tá bom? Bom, hoje eu tem alguma dúvida aí sobre aulas passadas aí, alguma coisa, alguma questão? Não. Então, eu acho que eu vou